E aí, hoje a gente vai começar tratando de um filósofo que se chama Kant e que propôs uma concepção filosófica que nem sempre é fácil de compreender, mas que é assim. Segundo Kant, para a gente poder existir no mundo, a gente realiza uma síntese de tempo e espaço, que significa, por exemplo, a gente está hoje aqui, são 13h08, essa é a hora, e a gente está nesse espaço que é o espaço da internet, aberto graças à cibernética, né? Graças à própria internet. Então, o espaço aberto da internet se fez possível junto e em virtude da hora que é 13h08. Segundo Kant, Emmanuel Kant, a gente efetiva uma síntese de tempo e espaço contínua, intermitente, sem parar, a todo segundo, todo instante. E não é só apenas todo e qualquer ser humano, que ele vai chamar de sujeito transcendental, realiza essa chamada síntese. Então, o que o Kant supõe e propõe é que a gente, para conseguir estar em cada instante da nossa existência, a gente é tempo e é espaço. E a gente efetua essas sínteses do tempo e do espaço. Por exemplo, se eu quiser ir até a padaria, eu vou pressupor o espaço até a padaria e vou pressupor, demora 15 minutos para ir até a padaria. Isso, segundo Kant, é a condição de possibilidade para todo e qualquer ser humano existir. Né? O ser humano, segundo Kant, ele efetua essas sínteses de espaço e tempo. Então, tanto eu, quanto vocês, quanto qualquer ser humano que seja humano, para poder existir, ele estaria constantemente efetuando essas sínteses de tempo e espaço. Pois é, essa é a tese do Kant. Só que acontece o seguinte, é uma tese que o Kant vai trazer, né, em concorrência a outros filósofos que são filósofos da modernidade. Então a gente tem o Kant propondo que o sujeito transcendental, nós somos essa síntese, enquanto outros filósofos, como Hegel, vai propor que a gente é uma consciência histórica, o Descartes vai propor que a gente é um cogito, ou seja, um sujeito pensante, cada um com a sua tese e cada um, a partir de cada um, vai surgir uma corrente filosófica diferente. O que eu acho interessante do Kant é ele trazer essa concepção de que o mundo ele não existe em si. O mundo é uma consequência da causa, que é essa causa de efetuação de sínteses a priori. O que significa a priori? A priori é antes da experiência. Então, antes de cada experiência, para a própria experiência se realizar, experiência de mundo, por exemplo, eu antes tenho que efetuar essa síntese a priori. E aí, os estudiosos de Kant vão nomear essa proposta do Kant de revolução copernicana. O que significa revolução copernicana? Bom, Copérnico foi um cientista que propôs que não é a Terra o centro do universo, a gente não está no universo geocêntrico, geo quer dizer terra e cêntrico quer dizer centro. Segundo Copérnico, e ele vai ser condenado à fogueira por causa disso, ele propõe o heliocentrismo, ele propõe que é o Sol e não a Terra que é o centro do universo. Hoje essa tese caiu por terra. A gente pode se perguntar se existe, né, de fato, um centro do universo. Agora, o interessante da concepção de Kant, e é por isso que se chama Revolução Copernicana, a proposta dele, é que, assim como no geocentrismo, o eixo, o centro sai da Terra para o Sol, né, sai do geo para o hélio, o Sol, com Kant, o centro vai sair do mundo, dos objetos,
para o sujeito, porque vai ser o sujeito que vai efetuar essas sínteses a priori de tempo e espaço. Então, o nome Revolução Copernicana é devido a essa mudança de centro. Assim como Copérnico propõe a mudança de centro da Terra para o Sol, Kant propõe essa mudança de centro do mundo para o sujeito. É o sujeito que passa a ser responsável pela criação do próprio mundo, que é o dele. Essa transformação é muito radical, né? É por isso que é chamada revolucionária, é revolução copernicana. Então, assim, a experiência pela qual a gente passa quando a gente se deixa tomar pela tese de Copérnico é muito interessante, né? São experiências muito interessantes. Em Copérnico, a gente é convidado a passar de uma experiência que é a experiência de o mundo está parado para uma experiência de o mundo está girando ao redor do Sol. Né? Então, com Copérnico, a gente é convidado a se enxergar girando ao redor do Sol. Isso já é uma teoria muito louca, né? Você pensa, imagina que a gente está aqui girando ao redor do Sol e pouquíssimas vezes a gente se dá conta disso, né? De que a Terra é esférica ou ovalar e que a gente está se movendo em cima dessa gravidade que tem no planeta Terra. O que a gente está girando, né? E não é o Sol que está girando como é a nossa percepção sensível, ou melhor, como a nossa percepção sensível dá a ver. Somos nós que estamos girando e não o Sol. E aí, essa é a primeira experiência, que é uma experiência muito interessante da gente se sentir viajando no espaço sideral, né? A outra experiência é essa experiência do Kant, que não coloca que a gente esteja movimentando-se tanto, né? Mas que a gente está inventando o mundo, né? A gente sintetizando o mundo é como se a gente estivesse continuamente inventando o mundo, que, no entanto, a gente pode experimentar como existente em si. Só que não é existente, ele é uma criação do sujeito, segundo Kant. Essa compreensão do Kant é muito interessante. E aí, o que eu acho também muito interessante é o seguinte: no cerne da concepção kantiana, apesar de ter essa radicalidade, essa proeza do Kant, tem uma experiência que é uma experiência muito claustrofóbica, eu acredito, porque é como se o sujeito ele tivesse fechado no seu próprio eu e não conseguisse se relacionar com o mundo. Ou, em outras palavras, para o Kant, eu, sujeito professora, estou dando aula para a sujeita Brena e para a sujeita Liliane, e essa experiência é de um eu que está dando aula para os outros eus. O Heidegger, que é um filósofo alemão muito devoto de Kant, né? O Heidegger ele vai elogiar muito Kant. O Heidegger vai falar que, por mais genial que o Kant seja, ele se equivoca no sentido de colocar o sujeito como posterior ao advento do mundo. Por o Heidegger, nós somos sempre ser. Nós somos uma totalidade, que é o ser, na abertura que é dessa totalidade maior, que é o ser, em que a gente também está. Então, a gente tende a ver que, teoricamente, né, pedagogicamente, assim, para tentar ilustrar a questão, a ideia é que nós somos entes ou seres dentro de um ser, que para o Heidegger, na verdade, é um só. O ser é um só. E a gente realizando a gente mesma, a gente é como... Nós somos seres jogados ou entes jogados dentro do ser, em meio ao ser. E aí o Heidegger vai criticar o Kant no sentido de mostrar que o Kant ele toma o sujeito a priori como uma realização posterior dessa abertura, sem conseguir enxergar que essa abertura, que é o ser, é anterior ao próprio advento do sujeito. De alguma forma, nós nunca nos sabemos como sujeitos e rarissimamente a gente se compreende como tempo, por mais que essa também seja a tese do Heidegger, né?
que nós somos tempo e espaço, sem dúvida. O Heidegger vai dizer, sim, nós somos tempo e espaço. O problema é compreender que nós somos fora do mundo, sujeitos, realizando sínteses de tempo e espaço. Para o Heidegger, a gente já está no mundo que é o mundo em que a gente está. A gente é essa abertura que torna possível, a gente se torna possível mediante a compreensão que a gente realiza, que é o tempo em que a gente é, nessa totalidade em que a gente já está jogado. O que muda, se vocês conseguiram notar, é o modo de enxergar ou de compreender a gente mesmo. Em Kant, a gente é sujeito, em Heidegger, a gente é abertura. Essa mudança pode parecer pouca, mas na história da filosofia ela vai ser uma mudança gigantesca. Né? Vai ser uma mudança gigantesca por conta do seguinte: em Kant, a gente é levado a compreender o sujeito como capaz de criar o próprio mundo. E não que em Heidegger a gente não tenha isso. O problema é que em Heidegger a gente não tem o sujeito. A gente não tem esse momento que na teoria do Kant vai dar a ver, que é um momento em que a gente para e percebe o mundo e efetiva e se dá conta de que está efetivando o mundo. Para o Heidegger, a gente já é sempre jogado nesse mundo que é o nosso. E aí a gente pode se dar conta de que esse mundo em que a gente é um mundo, dentre outros possíveis. O que eu acho mais interessante, né, que eu acho revolucionário, é essa questão de que, tanto em Kant quanto em Heidegger, a gente tem a oportunidade de enxergar a gente mesmo como fruto de uma época. E aí a gente pode se dar conta de que a gente é no tempo, que é a época em que a gente é. E isso é interessante porque a gente pode compreender que existem outras épocas e que essa época em que a gente é apenas uma época. Em Kant, a gente tem uma questão que é ainda essa compreensão de que a gente é o centro do mundo. Porque quando o Kant coloca o sujeito como criador do mundo, ele coloca que a gente é centro do mundo. E tem algo de insuportável aí, né? Tem um quê de insuportável que, inclusive, vai dar pretexto a um psicanalista, o Lacan, psicanalista francês, herdeiro de Freud, o criador da psicanálise, de compreender que é insuportável o sujeito que se compreende criador do mundo. Seja insuportável porque ele não consegue suportar essa característica de ser centro do mundo em que ele é, seja insuportável porque ele não consegue modificar o mundo conforme Kant deu a entender que poderia ser possível. Ou seja, a gente nunca consegue criar radicalmente o mundo em que a gente é. A gente pode, no máximo, lidar com a gente mesmo e nos limites que é essa dificuldade enorme já, que é a gente poder lidar com a gente mesmo. E aí, o campo de pensamento do Heidegger também nos abre o caminho para compreender isso, né? Que é algo de insuportável no sujeito kantiano. É como se esse sujeito ele tivesse como responsabilidade a própria criação do mundo. E esse lugar simbólico de criador do mundo é como se você estivesse competindo com Deus, né? Tem um peso aí que é o da responsabilidade simbólica de ser meio que sinônimo de Deus, sinônimo de ser Deus, e, ao mesmo tempo, de ter que dever, digamos, o dever ser, que é o campo da ética, no seguinte sentido. A teoria de sujeito transcendental do Kant, ele vai abrir a nossa possibilidade de compreender que nós somos perspectiva da gente mesmo, né? Então, eu sou uma perspectiva de tempo e espaço, que tornou possível essa aula. Vocês são uma perspectiva de tempo e espaço que permitiu vocês estarem nessa aula. E o mais interessante da história é que essa perspectiva em que a gente segundo Kant, não vai impossibilitar a existência de uma ética
que é uma ética universal. O que quer dizer uma ética universal? Ao mesmo tempo que o Kant estipula que existem vários sujeitos e cada sujeito é responsável pela síntese a priori da sua própria existência, né, ele estipula que a ética ela não pode ser relativa. A ética deve ser universal. E aí ele vai escrever 3 obras. Uma se chama Crítica da Razão Pura, né? É crítica no sentido de análise da razão pura, no sentido de que a razão pura é essa instância transcendental que permite que a gente realize sínteses. Então, a gente fica realizando sínteses racionais em virtude da razão. E aí se chama crítica da razão pura, porque é pura no sentido de que ela não tem uma experiência da percepção sensível. Ela é uma entidade, digamos, pura, porque sem os limites que a percepção sensível, a percepção de mundo, né? Essa percepção do mundo em que a gente tem que ser, nos limite. Para o Kant, a gente tem liberdade de ser consciência, ou melhor dizendo, sujeito que é livre para criar o próprio mundo. Então, a teoria do Kant é interessante porque vai também nos abrir para conseguir entender o que é isso, a internet. Na internet, a gente tem milhões de mundos possíveis. Cada um desses mundos possíveis, tornados possíveis na internet, é criação de um sujeito que pode ser um engenheiro, mas pode ser até um blogueiro, uma pessoa que se aventura a escrever textos na internet, né? E aí a gente tem essa possibilidade de cada um criar um mundo de fato, nem que seja um mundo online, né? Um mundo, digamos, de imagem, um mundo em que o sentido do cheiro, do olfato, o olfato e o cheiro é a mesma coisa, os sentidos, né? O gosto, o olfato tem qualquer valor. O único valor é o valor da imagem, ainda que a gente possa, a partir da imagem, experimentar sentidos diferentes. E aí é o Kant que abre essa possibilidade da gente criar mundos a partir da mera imagem, né? De você efetuar essa síntese espaço-temporais em qualquer espaço e tornar possível vários mundos. E aí, essa é uma das características da obra kantiana. A outra é essa questão da gente poder pensar a crítica do juízo. O que é a crítica do juízo? É a crítica, análise, no sentido de análise, da faculdade do juízo, ou seja, da faculdade da gente julgar uma obra de arte como bela ou como sublime. Essa vai ser outra faceta da obra do Kant, essa crítica do juízo. E, por último, a gente vai ter a crítica da razão pura, a crítica do juízo e a ética. Né? A ética kantiana, que vai ser a ética em que ele vai dar a entender a necessidade da existência de uma ética universal que seja válida para todos, todas e todes. Então, as teses de Kant, elas são baseadas, fundamentadas nesse tripé, né? A ontologia, que é essa que considera que o sujeito cria o mundo em que ele vive, a ética, que é essa que considera que é necessário uma ética universal, que seja válida para todos, todos e todes, e o juízo, que vai falar sobre a obra de arte, sobre o juízo do belo e do sublime. Essa última abordagem, a questão da moral kantiana, é muito criticada pela psicanálise,
a questão do rigor moral kantiano. Chama-se Fundamentação da Metafísica dos Costumes, a obra que eu estava tentando aqui lembrar o nome. Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o Kant vai enunciar aquilo que ele chama de imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? É a compreensão de que a gente precisa fazer a nossa ação conforme seja válida para todos os seres. No seguinte sentido, o Kant vai falar, olha, para você ter certeza de que o que você está fazendo é certo, basta você perguntar, e se todos os seres humanos no planeta fizerem isso que eu estou fazendo, o mundo vai continuar sendo possível? No caso afirmativo, a sua ação é ética. No caso negativo, a sua ação é antiética e você não deve fazê-la. Então, assim, a obra do Kant é muito sofisticada, ela é muito interessante, nos permite compreender essa compreensão de que a gente possa, de fato, criar o mundo em que a gente habita. Só que tem um problema, que é o problema do insuportável, que é essa concepção da gente ser o centro do mundo, né? Desse lugar simbólico de ser semelhante a Deus, porque a gente cria o mundo tal como Deus, né? A imagem, semelhança de Deus. E aí, esse insuportável, o Heidegger vai compreender como algo da ordem do teórico, né? É um insuportável teórico. E ele vai compreender, o Heidegger, que a gente é abertura. Não é que a gente. É como se em Kant a gente tivesse a possibilidade de dizer que a gente é fechamento em vez de abertura. Por mais que seja criativo o sujeito transcendental, nesse sujeito transcendental tem uma implicação, que é uma implicação que vai estar, inclusive, na teoria do Kant, sobre as características das pessoas, que é o seguinte: o Kant, ele é um autor racista. Ele vai defender que existem almas superiores e almas inferiores. Eu estava estudando essa história e aí um filósofo falou o seguinte: olha, para você saber se esse filósofo racista ele tem que ser, de fato, como que a gente fala, cancelado, né? Que a gente está na época do cancelamento, né? Se a gente tem que cancelar o Kant ou não, por conta dele ser racista, a gente tem que se perguntar, se o Kant estivesse vivendo na nossa época, ele seria alguém racista? Eu achei essa pergunta interessante. Eu acho que não. Eu acho que o Kant ele não ia ser racista. Eu acho que a mentalidade dele racista é fruto da época dele e do país de onde ele é fruto, que ele é alemão, e a Alemanha ainda hoje é um país muito racista. E aí a gente sabe que é possível a gente criticar o Kant, e é necessário que a gente critique o Kant por conta do racismo dele e do machismo também. E mais do que criticar o Kant, eu acho interessante a gente mostrar que ele está errado. E no que ele está errado? Ele está errado nessa concepção de acreditar que a gente é sujeito, independente, inclusive, do que a gente venha criar, né? Essa tendência a compreender que a gente é sujeito, independente do mundo em que a gente vive, é uma tese muito fácil da gente criticar. E aí eu quero convidar vocês a criticar essa tese a partir de um livro que é sensacional, que se chama A Rainha Ginga, Guerreira de Angola. A gente vai começar a abordar esse livro a partir do final, porque eu acho sensacional mostrar que a escritora do livro, né, que é um livro já passível de ser chamado assim é um livro fundamental, é um livro imprescindível para a nossa cultura brasileira, que é o livro em que vai ser narrada a história da rainha Ginga, guerreira de Angola. A rainha Ginga, ela que vai dar o nome Ginga, né? Então, quando a gente fala na capoeira, a gente fala no samba, tem o gingado, a gente sabe que é uma forma de homenagear essa rainha.
que foi pela resistência de África contra a colonização portuguesa em Angola. Hoje a gente fala português em Angola, assim como no Brasil. Um português semelhante ao nosso, que é, como dizia a Lélia Gonzalez, o pretuguês, né? Essa possibilidade de falar gingado, de falar de forma com jeitinho. E isso a gente deve às pessoas que vieram fruto da diáspora, né, que vieram para o Brasil na condição de escravizadas, nossos ancestrais e nossas ancestrais. E aí, olha só que interessante, a escritora, ela não apenas escreveu o livro sobre a história dessa grande guerreira de Angola, mas ela foi até a África mostrar para as pessoas de Angola sobre a história da rainha Ginga. A gente pode dizer que ela voltou, né? Ela contou a história dessa guerreira, cuja história veio junto com os nossos ancestrais e que a gente sabe que quando a gente usa a expressão gingada, a gente está fazendo aí uma homenagem a essa grande guerreira de Angola. E ela levou de volta a história da rainha Ginga, contada no português daqui, no livro para as pessoas de África. Então, agora, nessa foto, vocês estão vendo a escritora na África mostrando às angolesas o desenvolvimento dessa pesquisa, cujo fruto é o livro, A Rainha Ginga. E aí a gente se volta para o pensamento do Kant. Se a gente fosse colocar junto com o pensamento do Kant, a gente vai poder compreender essa formosura que é a possibilidade de contar as histórias das ancestrais, as histórias dos nossos antepassados, as histórias de resistência? Não. Por quê? Porque o Kant, ele não nos compreende como seres históricos, né? Ele não tem essa abertura para compreender que a gente é história. Isso também não pode ser dito assim uma falta da obra do Kant. Ele não tinha essa atenção e nem podia ter, porque ele não tinha essa capacidade de valorizar a história de cada um. Talvez justamente porque fosse racista e machista, ele não conseguiu abrir a visão dele para isso que talvez seja o mais importante de nós, enquanto seres humanos, que é a história de cada um, a relação de cada um com os ancestrais, a relação de nós conosco, da comunidade com a gente e da gente com a comunidade. Isso que muitas vezes a gente consegue realizar a partir da compreensão de que a gente vai morrer e que a nossa história, a história que a gente realiza, a missão que a gente veio realizar nessa terra, vai ser legado para os nossos descendentes, assim como veio a ser legado para nós pelos nossos ancestrais. Então, aí vocês estão vendo a escritora em 2019 indo para em Senegal, Kolda, e as mulheres mandingas performarem o diabadon, diambadon, que é uma forma de contar a história da ginga. Aqui é em Minas Gerais, no Quilombo Luizes, no Quilombo Manso Nigunzo, Caiango, e no Quilombo de Baú, Milho Verde. Né? Como é muito, eu acho muito parecida, né? A beleza. Aqui também, em Minas Gerais, comunidade quilombola de Ausente. E não é à toa que é parecida, né? Por conta de ser justamente essa riqueza que foi a riqueza nos legada pelos nossos ancestrais que sabiam da importância da gente valorizar as nossas histórias para legar para os nossos descendentes essa compreensão do valor dessa história. Que se não for a gente para valorizar, não vai ter ninguém para valorizar. E aí a gente precisa valorizar não apenas porque a maior riqueza que a gente tem são as histórias e as pessoas que contam essas histórias, mas porque se a gente não fizer isso, as pessoas vão destruir as nossas histórias, vão silenciar as nossas histórias. E aí, como
no projeto kantiano, da filosofia kantiana, está implícito, né, de que a gente possa ser independente dos nossos ancestrais, a gente precisa mostrar que isso é uma falácia, que isso está errado, né? E aí a gente tem que ter esse argumento. A filosofia do Heidegger, por mais que seja assim mais interessante do que a do Kant, no quesito de mostrar para a gente essa concepção de que nós somos abertura, né? Então a gente é abertura para as histórias, a gente é abertura para a possibilidade de sorrir, né? A possibilidade de aprender, isso que é próprio no Ser e Tempo, a obra em que o Heidegger vai falar sobre isso, a gente pode compreender desse âmbito que é o âmbito da contação de história. E aí vamos ver, então, o começo do livro. Rainha Gingas, Escolas e Atividades. Mariana Brax Fonseca, Ilustrações, Mestre João Angoleiro. Acabou de ser publicado, 2020, em Belo Horizonte. E aí a história da Ginga contada não apenas da expressão, né, que vai ser tão oportuna aqui, né, quando a gente fala gingado já dá uma alegria, conta a história mesmo essa aqui é a escritora, a Mariana Brax Fonseca, e esse aqui é o ilustrador, o mestre João Angoleiro, que vai criar as imagens. Aí a gente tem uma encenação que aconteceu da própria história. Aqui o desenvolvimento da pesquisa que levou à escrita do livro, foi uma pesquisa de mestrado e também uma pesquisa de doutorado. E a contação da história que vem em quadrinhos. Vamos achar aqui. Aqui é uma proposta de atividade, da gente pensar um mapinha de África, né, como que essa história se deu em África. E aí eu pretendo usar e pretendo postar esse livro na plataforma para vocês terem como base de pesquisa para a gente realizar nossa atividade de final de ano, que vai ser uma reflexão sobre a consciência negra. E aí eu vou então tentar pegar o livro, né? Porque esse é um livro de atividades em cima do livro, A Rainha Ginga Guerreira da Angola, e um pretexto para a gente refletir sobre essa necessidade, né, da importância da filosofia e da filosofia nos ensinar como que a gente precisa considerar os autores da própria filosofia para nos valorizar, para valorizar a nossa história, para desconfiar dessas soluções que os filósofos europeus trazem para os problemas que eles próprios colocam, como sendo capazes de nos levar a compreender equivocadamente o nosso lugar no mundo. Então, a gente fala um pouquinho sobre essa questão que é um insuportável do sujeito kantiano que se compreende como centro do mundo. Esse insuportável, que é próprio, é a crítica que o Lacan também, o psicanalista, vai fazer sobre o pensamento do sujeito transcendental a priori kantiano, é um insuportável que, quando a gente está em comunidade, ele se transforma, não é mais existente. Né? O insuportável, ele dá lugar à alegria de ser junto.
a alegria de poder aprender junto, né? De conceber que a gente se torna livre quando a gente é junto. Né? Essa é uma das formas da gente poder criticar esse lugar, que é o lugar em que a obra do Kant vai ter espaço, né? Que é dessa afirmação egocêntrica de um sujeito como existente para além do mundo em que ele é, mas existem outras. A filosofia grega antiga, por exemplo, ela vai efetuar algumas considerações que nos levam a compreender que nós, seres humanos, somos muito diferentes disso que o Kant concebeu, e mais do que o Kant, né? A filosofia moderna inteira. Hoje, a gente pode dizer que o pensamento colonial, o pensamento que veio com o processo de colonização, ele é perpassado pelo equívoco de se considerar superior aos povos em que a colonização se deu. Isso se deve, em grande parte, a esses filósofos que estão justificando e colocando teses que são exatamente de fundo colonial, de fundo racista, de fundo machista. E aí a gente pode conceber isso como algo que está presente não apenas no processo de colonização, mas que, de certa forma, todos nós, de forma inconsciente, nós tendemos a carregar esse rastro de colonização, né? Na medida em que a gente se dá a possibilidade de se compreender nesse planeta, seria, eu acho que, muito bom se a gente pudesse se compreender apenas como descendentes da diáspora, mas não é o caso, né? A gente também é descendente do processo de colonização brutal, violenta, que fez com que mais que a metade dos povos indígenas que aqui estavam nessa terra fosse dizimada, e que hoje a gente está efetuando essa possibilidade de crítica sobre esse processo. Não há nada nem ninguém melhor e mais preciso para se responsabilizar, né, sobre isso do que a filosofia, na medida em que a filosofia ela nasce com esse compromisso de amar o saber e de se colocar como aquele que não sabe, né? A frase do Sócrates, só sei que nada sei. Mas em que medida a filosofia antiga ela pode nos ajudar a compreender esse lugar, que é o lugar genuíno da filosofia, de desconstruir mal-entendidos, de desconstruir teses que são teses egocêntricas e equivocadas, né? Há muitas formas de se compreender essa possibilidade. O Heidegger ele vai trazer uma reflexão que é sobre o lugar da liberdade do ser. Ele vai falar o seguinte: olha, toda a história, e aí ele está colocando a história, eu acho, né, que ele se coloca na história que é a história nossa, mas que tem de fundo é a história da civilização europeia. Ele está, o Heidegger, querendo se contrapor à civilização europeia e realizar uma crítica sobre os princípios dessa civilização como princípios teoréticos, princípios que vão desenrolar, né, ter a consequência no próprio processo de colonização. Então, é como se o Heidegger estivesse criticando o que tem na civilização europeia que leva a essa sanha, que é uma sanha de se arrogar no direito de se colocar como superior aos outros povos. Aí o Heidegger vai propor um retorno à filosofia antiga, ele vai compreender que toda a filosofia europeia ela se calca no esquecimento, que ele vai chamar de esquecimento do ser. O que quer dizer o esquecimento do ser? Ele vai considerar que todo filósofo, na medida em que tenta compreender os princípios ou as condições a priori, as condições anteriores da experiência, sem o vínculo com a experiência,
eles se equivocam. Eles falam assim, olha, o sujeito kantiano, o Kant, ele não teve discernimento para enxergar que nós, antes de mais nada, somos ser. Nós somos abertura para possibilidade de possibilidade. Nós, quando nós estamos sendo, nós somos essa potência de ser no aberto em que a gente é. E aí, sempre que a gente nomeia, a gente fala, não, a gente é sujeito. A gente já está colocando algo que é posterior a essa abertura. E aí o Heidegger vai fazer esse convite. Olha, é preciso que a gente retorne ao ser, sempre. Que a gente se torne essa possibilidade de abertura, que a gente se volte para ser na totalidade. Isso que, segundo Heidegger, se tornou possível a partir dos pensadores originários, os pensadores de antes de Sócrates, esses que a gente conhece, esses que a gente conhece como pré-socráticos. Aí ele vai falar, olha, quando a gente retorna aos pensadores originários, por exemplo, Parmênides, a gente se dá conta de que ser e pensar é o mesmo. O que há para ser é o que há para pensar. Isso é um e o mesmo. Então, assim, esse lugar de acontecimento do ser na totalidade, o Heidegger quer guardar, ele quer que a gente guarde, ele quer que a gente traga para que a gente possa sempre, enquanto estiver existindo, se lembrar desse lugar amplo que é a totalidade, de modo que a gente possa ser sempre livres. Isso que vai permanecer no pensamento do Heidegger, né? Essa petição de que a gente consiga sempre ser na totalidade, que a gente possa se recordar disso e que a gente possa saber que a verdade ela é sempre mais forte e ela se dá nesse campo que é o campo da abertura, é o campo da liberdade, é o campo do aprendizado. Isso eu compreendo que vai estar, de certa forma, no pensamento do Platão também. E eu gosto de ver esse pensamento que está numa obra chamada República, no livro 10 da República, que coloca o seguinte: olha, é preciso, o Platão vai falar, é preciso expulsar a obra de arte. Pode parecer muito castrador, né? Pode parecer estranho. Quando o Platão, o Sócrates, né? Platão, na personagem de Sócrates, fala que é preciso expulsar a obra de arte, em geral, os artistas se sentem muito ofendidos. Né? Eles falam, poxa, quem é o Platão para nos expulsar da república ideal, que ele chama de Calípolis? Mas, assim, eu gosto muito de pensar, né, conforme aquilo que nos ensina o mestre Sócrates, e eu acredito que na expulsão da obra de arte não é exatamente a obra de arte poética que o Sócrates visa expulsar, porque ele vai falar assim, olha, se a obra de arte puder ser defendida como um acontecimento do sagrado, ela precisa permanecer em Calípolis, nessa cidade ideal. Aí a questão que surge para nós é qual é a obra de arte sagrada? Qual é a obra de arte que consegue revelar esse lugar de acontecimento do sagrado? E eu compreendo que essa obra de arte é uma obra de arte, por exemplo, que abunda nas religiões de matriz africana e que a gente, em geral, numa forma assim bem ampla, as pessoas de uma forma do senso comum, né, as pessoas que não têm aula de filosofia, elas não têm esse ensino e esse aprendizado sobre como a obra de arte nas religiões de matriz africana nos permitem um acesso ao sagrado. As obras de arte do candomblé, a própria mandinga, que está lá no livro da Ginga, são obras de arte que se realizam mediante um encontro, que é o encontro dos deuses com os mortais. O encontro dos deuses com os homens e as mulheres, o encontro do plano do divino com o nosso plano,
que é o plano da mortalidade. E aí a gente pode saber de que se trata disso, porque em outra obra, que é a chamada O Fedro, o Sócrates vai fazer justamente uma defesa disso, que é a obra de arte que se dá, o pensamento, melhor dizendo, o pensamento que se dá em virtude do que ele vai chamar das sacerdotisas de Dodona. O Sócrates vai falar que as sacerdotisas de Dodona, que são mulheres, né, que tomam o que era vapor, elas ficavam numa região que era uma região de onde saíam gases da pedra, né? Saíam gases das pedras. E elas respiravam aqueles gases e, segundo o texto, elas ficavam meio doidonas, né? Elas ficavam muito inconscientes. Elas davam como é que ela fala? Davam conselhos. Quando elas ficavam nesse estado, que é o estado de frenesi, né? Elas davam conselhos. Eu acho que é muito semelhante à experiência que a gente pode ver acontecer nos terreiros. Quando baixa um santo numa mãe de santo, baixa um santo num pai de santo, aquela entidade que estava ali até então, ela cede lugar ao santo. E aí a gente tem esse espaço de acontecimento que é da relação entre mortais e imortais, de uma forma evidente. No caso da obra O Fedro, a gente também tem a oportunidade de experimentar isso a partir da consideração de que essas sacerdotisas elas são nomeadas como capazes de uma sabedoria superior à dos homens, né? São mulheres que são mais sábias, são tomadas como mais sábias do que os homens, e que dão a ver essa capacidade genuína de a gente, todo ser humano, morar nesse espaço de diálogo com os deuses. E essa obra de arte, o Sócrates vai considerar, né, essa virtude que, de certa forma, vai redundar na própria obra de arte, que vai ter lugar numa outra obra, que é o Timeu, sobre a qual a gente não vai falar hoje, talvez na semana que vem, que é a obra de arte de Calípolis, que dentre outros nomes, o Timeu, que é a personagem da obra O Timeu, vai chamar de Rapsódia de Solon. É um exemplo. Acredito eu que sempre que a obra de arte obedecer a um desígnio, que é o desígnio dos deuses, ela vai estar afinada com essa petição do Sócrates de considerar a necessidade da gente se afinar com os deuses. Uma das formas que a gente sabe que está ali no Timeu, dessa afinação se realizar, é com relação ao amor. O amor, Eros, né, é uma medicina, no Timeu vai ser tomado como uma medicina capaz de causar a harmonia da alma. O que quer dizer isso? Quer dizer que, muitas vezes, a nossa alma está em desarmonia. E aí, para a gente conseguir colocar a alma em harmonia, a gente pode ouvir uma música, a gente pode ouvir uma história, como a história da Rapsódia de Solon, como a história das nossas ancestrais de África, ou a gente pode amar. E aí, quando a gente ama, a gente teria essa experiência de harmonização da alma, que eu defendo já está presente na República, na questão do né? O mito de Er. O que é o mito de Er, que vai ser o mito central no livro 10 da República? Esse mito em que é expulsa a obra de arte. No mito de Er, e aí a gente pode falar, né? Parece que o mito também é uma obra de arte. Como que o Platão expulsa a obra de arte se na própria colocação da própria expulsão, ele imediatamente traz um mito que, para os nossos ouvidos contemporâneos, parece uma obra de arte, que é o mito de Er. O que vai estar em jogo no mito de Er, afinal de contas, que chega bem depois de ter expulso a obra de arte, a arte poética? Bom, o que vai ser revelado no mito de Er vai ser o seguinte:
vai ser a consideração de que a justiça dos homens é falha, enquanto a justiça divina é perfeita e infalível. Então, ele vai considerar que a justiça divina, a justiça dos deuses, é superior à justiça dos homens e é infalível. Quem conta essa história é o que vai ser chamado de Panfilha. O som vai lembrar a harmonia, né? Na expressão em grego vai ser o de Panfilha, o armênio, harmonia de Panfilha. A expressão é exatamente essa, harmonia de Panfilha. O que quer dizer isso? A harmonia é a possibilidade da gente realizar uma limpeza, né? É um pouco uma limpeza, mas antes de limpeza, é um equilíbrio. É um equilíbrio das diversas partes da alma. Né? Segundo Platão, a alma é dividida em 3 partes, e aí a gente pode equilibrar essas 3 partes, colocá-las em harmonia. A palavra panfilha, por sua vez, pan quer dizer totalidade, filia quer dizer amor. Então, panfilia é o amor na totalidade. Então, essa harmonia da totalidade, do amor na totalidade, é uma possibilidade da alma do filósofo que é revelada como divina ao morrer. Então, assim, o mito de ele vai mostrar o que acontece com as almas depois que elas morrem. E as almas que conseguiram ser éticas ao longo da vida, que conseguiram espelhar a possibilidade de ter o caminho que é o caminho da virtude, de se manter no caminho do bem, no caminho da virtude, essas almas elas são levadas para o alto, né, para morar junto com os deuses. Já as almas que foram ruins, que foram malvadas, que fizeram o mal, essas descem, elas vão para o mundo dos mortos. Então, o que acontece, segundo o que é essa personagem que vai até o mundo dos mortos e vê o que acontece lá, é que na hora da morte, a pessoa que foi má, a alma dela pesa e vai para o mundo dos mortos. A pessoa que foi boa, a alma dela fica leve e ela vai para o mundo dos deuses. Essa justificação divina, né, essa consideração de que a justiça divina é eterna e sempre vai nos libertar da malvadeza, né? Sempre vai nos libertar da malvadeza, ela é o que eu acredito que o Platão está querendo fazer quando ele expulsa a obra de arte. Eu acho que quando o Platão, o Sócrates, na verdade, ele expulsa a obra de arte, ele não tinha a palavra para dizer exorcismo. Eu acho que o que ele está fazendo ali é um exorcismo, né? Ele inventa essa possibilidade de que expulsando os artistas mais endemoniados, digamos, ele vai conseguir uma cidade perfeita. Sendo que nessa colocação não está em jogo aí a loucura propriamente, porque a loucura é bem-vinda. A loucura da mulher, sobretudo das mulheres de Dodona, na obra de Platão, vão ser sempre bem-vindas. Né? Uma loucura que é uma loucura da sabedoria. É uma loucura que, por mais que na obra a gente possa desenvolver, poxa, parece que essas sacerdotisas, elas precisam dos vapores que saem das pedras, que são vapores um pouco alucinógenos, para compreender esse lugar que é o lugar da sabedoria. Mas isso pode ser assim, em virtude dessa compreensão de que as mulheres na Grécia Antiga e hoje ainda, elas são submetidas a uma moral muito castradora. Né? As mulheres, elas se castram e elas castram os homens, digamos assim. Elas limitam-se quanto à possibilidade de ser livre. E isso vem desde a Grécia Antiga, né? Essa consideração de que uma moral quase kantiana, né? Uma moral rigorista, uma consideração de que a gente tenha que fazer o certo sempre. E aí, na obra de Platão, uma compreensão que vai ser resolvida pela psicanálise, que é a consideração seguinte:
quanto mais repressora for a moral, a repressão leva a uma loucura que não é uma loucura boa, que é uma loucura que se descuida do próprio ser, né? Não é uma loucura que é capaz de cuidar de si, né? O Freud vai desenvolver essa tese na compreensão de que a gente é formado, assim como Platão considerou também, que a gente é formado por 3 partes da alma. O Freud vai compreender que a gente também é formado por 3 partes: o ego, o superego e o id. Quando o superego, que seria a instância policial, que se chama nous, se chamaria nous, né, que na verdade é a própria relação com o sagrado na obra de Platão, o superego está muito forte, a tendência é o id sair dos limites em que ele estava até então. Ao mesmo tempo, enquanto a gente consegue conciliar o ego e o superego, o id pode ser saudável, ele pode nos facultar a criatividade, o exercício pleno da criação. Então, existe aí exatamente uma necessidade de equilíbrio, né, de harmonia da alma, para a gente poder ter saúde e cuidado de si. Por último, a gente pode saber que na obra de Platão, a gente tem um elogio muito grande da humildade, o que não acontece com os filósofos modernos. E a gente pode até se perguntar se em Heidegger tem esse elogio da humildade. E que, assim, de certa forma, o que é interessante da gente compreender que nos filósofos modernos, eu acho que em Kant também, quando a gente se pergunta, por exemplo, poxa, eu me perguntei, né, quando eu vim dar essa aula, eu me perguntei, poxa, será que eu deixaria o meu lugar de professora, que eu tenho como tão fundamental para a minha existência, né? Eu adoro dar aula, adoro que você esteja aqui me ouvindo, Breno, até o final, que é o seguinte, eu agradeço muito, que é o seguinte, eu fiquei me perguntando, poxa, será que eu viraria uma a sacerdotisa de Dodona, que era muito louca, né? Que ela tomava os vapores e ficava alucinada e ficava fazendo festa. E eu fiquei me perguntando, poxa, será que eu preferia? Eu prefiro ser uma sacerdotisa muito doida ou uma professora de filosofia? E aí eu fiquei pensando, poxa, sem dúvida nenhuma, eu prefiro ser uma professora de filosofia. Isso pode ser visto como bom, mas também pode ser visto como ruim, por conta do seguinte: o Platão vai fazer esse elogio da loucura. Então, quando a gente está aqui tentando ser racional, segundo Platão, tem uma perda aí. Que perda é essa? De certa forma, para a gente poder, segundo Platão, conseguir realizar essa proeza, que é ser professor, ser professora, né? Está em jogo aí um desejo, que é um desejo de se tornar mestre. Então, assim, eu acho que eu gosto de querer me tornar mestre. O problema é que quando a gente quer ser mestre, né, de alguma coisa, a tendência é a gente não conseguir ser o bom professor. Porque conforme fala o Guimarães Rosa, bom professor não é aquele que sempre ensina, mas o que de repente aprende. E aí eu me dei conta de que muitas vezes, se eu ficasse em silêncio, eu ia poder ensinar muito mais do que eu de fato ensino falando. Porque está em jogo aí um desejo que é um desejo de ficar feliz com base na alegria do outro ou da outra, né? Poder se tornar quem ela é. E aí a gente tem que reconhecer um poder ser do silêncio como capaz de ensinar muito mais do que qualquer vã filosofia. Então, assim, vamos ouvir o silêncio. Enfim, hoje a gente fica por aqui. Na semana que vem vai ser feriado, segunda e terça-feira. Eu quero agradecer de novo pela presença, pela escuta, deixar um beijo no coração e até semana que vem. Bom feriado, Brena.
Bom feriado a todos que estão assistindo essa aula. Mais um dia de aventuras.